Hoje nós chegamos à última da série de mensagens que nós estamos trabalhando todo mês de fevereiro com o tema Hazar, que na verdade significa visão em hebraico, direção. E nós já falamos sobre a nossa casa, se você ainda não havia percebido, mas todos os temas que abordamos até agora têm relação com o nosso acróstico, que é casa. C de crescer, A de alcançar, S de servir, e já falamos sobre esses três. E hoje nós vamos falar sobre acolher. Uma comunidade que acolhe, uma casa que acolhe. E, para que a gente possa conversar sobre acolhimento, que tal a gente fazer um diagnóstico de algo muito poderoso que está acontecendo silenciosamente nesse exato momento? Uma epidemia. Eu não sei se você assistiu os noticiários ultimamente, se você tem recebido informações de boa qualidade, mas a verdade é que nós estamos diante de uma imensa epidemia. Um perigo que é letal, inclusive à nossa saúde. Mas não se preocupe que eu não estou falando sobre vírus respiratórios e nem estou falando de países como China, Índia, onde tudo começa geralmente. O que eu estou dizendo para você é que existe uma epidemia de solidão nos nossos dias. Nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa para abordar como as pessoas estão se sentindo nos tempos atuais em relação às conexões e relações humanas. E os dados são alarmantes. 54% dos americanos, essa pesquisa infelizmente ainda não tem suficiência aqui no Brasil, mas 54% dos americanos sentem que ninguém os conhece bem. A sensação de que estão perdidos em meio da multidão. E o número de pessoas sem amigos íntimos, o número de pessoas sem proximidade, está sendo cada vez maior e tem quadriplicado nas últimas 3 décadas. Isto é muito próprio do fenômeno social que nós vivemos hoje e que nós precisamos entender e que afeta principalmente adultos jovens. 61% dos adultos jovens dizem que têm sentimentos constantes de solidão. Isso também é forte entre as mães mais jovens, 51%. Mas de forma geral, a população geralmente, assume uma posição entre 36% de gente que diz: eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho, estou perdido no meio de uma grande multidão, com muitos seguidores no Twitter, com milhares de pessoas no Instagram, mas sozinha quando diz respeito a amparo, intimidade, proximidade e conexão. Um artigo que foi veiculado na Harvard School Education, através do Dr. Vivek Murthy, trouxe um dado que polemizou o mundo científico. Ele disse que a solidão traz danos poderosíssimos para a saúde humana. Então sim, nós estamos diante de uma epidemia letal, inclusive para a nossa saúde. E que envolve inclusive o nosso processo de qualidade de vida e até mesmo de longevidade. Nas pesquisas do Dr. Vivek, chegou-se à conclusão de que viver em solidão é como se você fumasse por dia 15 cigarros, e isso afetaria a sua longevidade. E de fato, conversando com um amigo hoje que tem estudado sobre longevidade, ele fala sobre zonas azuis no mundo. Zonas azuis são lugares onde as pessoas vivem em média mais de 100 anos. E existem apenas 5 zonas azuis. E todas elas têm uma característica em comum: relacionamentos fortes, vínculos estabelecidos e sentimento de pertencimento. Interessante, né? Depois você pode também pesquisar sobre isso. E como a solidão afeta a nossa saúde? É como uma toxina que nós vamos bebendo, tomando todos os dias e ingerindo, e que vai liberando sobre o nosso organismo sintomas silenciosos que nos levam a uma epidemia e um sofrimento letal. Além disso, também está relacionado a doenças como degenerativas e mentais. Alzheimer e também algum tipo de demência tem sido pesquisado por alguns cientistas e tem encontrado o seu correlato dentro do sentimento de solidão e também de abandono. Além disso, também o Dr. Vivek falou que doenças cardiovasculares podem originar desse sentimento solitário. E também a solidão pode ser a causa de muitas experiências de imunidade baixa e também sofrimentos de doenças como câncer, ansiedade e depressão. Intenso isso, não é? Polêmico, não é verdade? Já imaginou que esse sentimento de desamparo, abandono e não pertencimento poderia desenvolver em nosso organismo tamanha complicação? Mas quem é o responsável por isso? Por trás desse cenário, por trás desse diagnóstico, onde estão as raízes, a causa ou as causas do problema? Bom, as causas do problema estão relacionadas diretamente a uma palavrinha:
individualismo radical, que é algo muito próprio do nosso tempo, da nossa pós-modernidade, e que tem aumentado essa experiência de solidão. Calma que eu vou te explicar o que significa individualismo radical de uma maneira bem didática e pedagógica. Quem falou sobre isso de uma maneira muito específica foi o sociólogo Robert Bellah, que escreveu um livro na década de 90 com o título Hábitos do Coração. E lá ele diz que o individualismo radical é a junção de fatores interessantes que estão hoje projetados no coração humano. O primeiro é relacionado ao individualismo. Bom, esse você já conhece. O individualismo clássico é relacionado aos nossos sentimentos de liberdade, de autorresponsabilidade, da responsabilidade pessoal e inclusive também de autossuficiência. O individualismo se baseia nos meus direitos, na minha capacidade de fazer as minhas próprias escolhas. O indivíduo fortalecido e hipertrofiado da nossa sociedade é aquele que tem os seus direitos garantidos e posicionados para a sua própria individualidade. Agora, o que é interessante é que esse individualismo clássico se junta a uma genética na vida humana que é presente há milhares de anos, inclusive já vista lá no Jardim do Éden, que é o egoísmo. Quando o individualismo se junta com o egoísmo, que nada mais é do que o desejo de vantagem pessoal, ganho e satisfação, a satisfação pessoal dos seus próprios desejos, sem se importar com outros, sem considerar as pessoas, sem considerar qualquer sistema de controle ao seu redor, isso torna um solo fértil. Então, se eu tenho a semente do individualismo e eu tenho o solo do egoísmo, juntas, elas são adubadas para que a gente experimente de fato aquilo que chamamos de individualismo radical. E eu trouxe a definição: versão extrema de autonomia pessoal que coloca os desejos, preste atenção nisso, desejos, preferências e interesses do indivíduo acima de qualquer obrigação social, moral ou coletiva. Esse indivíduo radical é imparável. Ele é insuportável. E por não conseguir considerar a coletividade, por não conseguir conviver em comunidade, ele se isola num eu autocentrado. E ali ele começa a beber de si mesmo, sendo o eco da sua própria voz. E ali naquele ambiente ele começa a desenvolver o sentimento de solidão. Já temos o diagnóstico, já temos a causa e a origem. E agora a pergunta que eu quero fazer é: e se a igreja, ao invés de ir na contramão do individualismo radical, ao invés de se opor com todas as forças a esse elemento tão comum dos nossos dias, ao invés de estar contrariando esse individualismo, estiver reforçando? Eu pergunto para você, com os milhares de seguidores no seu Instagram, com milhares de contatos no seu celular, se hoje acontecesse alguma coisa na sua vida, alguém notaria você? Alguém perceberia seu sofrimento? Alguém se anteciparia a sua dor? Se hoje acontecesse qualquer coisa, você seria capaz de abrir o seu celular rapidamente e encontrar ali os contatos, 3 pelo menos, que ao ligar você saberia que estariam ao seu lado, sem contar papai, mamãe e filhinhos. Gente que você tem conexão, intimidade, que em você investe tempo para nutrir relações humanas. Você percebe como é difícil? Você percebe como estamos em terreno minado na nossa sociedade? Com muitas pessoas próximas, mas perdidos em meio à multidão? E a minha crise não é apenas diagnosticar a sociedade. A minha crise é se a igreja, a comunidade do reino, o povo escatológico do banquete eterno de Apocalipse 19, ao invés de estar fortalecendo vínculos, criando relações saudáveis, ao invés de estar proporcionando conexões profundas, estiver favorecendo e fortalecendo o princípio do individualismo radical, baseado no eu, no ego, nas preferências pessoais, no eu hipertrofiado, onde eu tenho os meus direitos e não me preocupo com a coletividade, não dou contas e nem presto contas a ninguém. E se o nosso discurso religioso de crescimento de igreja estiver baseado no individualismo radical, onde milhares e milhares de pessoas se enfileiram nas cadeiras domingo após domingo, entram como anônimos, saem como desconhecidos e ninguém os conhece, ninguém os percebe. A Bíblia nos chama a chorar com os que choram. A Bíblia nos chama a nos alegrar com os que se alegram. E a minha pergunta é: e se não estivermos conseguindo fazer isso? Porque não conhecemos o choro dos que choram, porque não os vemos aqui dentro desse lugar.
Não celebramos a alegria dos que se alegram, porque sequer os vemos aqui nesse espaço. E se estivermos tão protegidos diante de um discurso de uma igreja que cresce, e que já são milhares de membros, e ao invés de estarmos criando conexões profundas de acolhimento e pertencimento, estejamos reforçando vínculos do individualismo radical, onde pessoas anônimas se sentam em cadeiras desconhecidas e saem para viver vidas totalmente perdidas e solitárias. A igreja não é um espaço de reforço do individualismo. A comunidade é um espaço de oposição a isso. E por isso, o nosso convite é refletir sobre esse assunto e pensar com uma palavra forte e poderosa, e se a igreja, ao invés de contrariar, estiver favorecendo isso? O antídoto para que a gente não venha a vivenciar e experimentar e reforçar esses valores pérfidos e destruidores da nossa sociedade, o antídoto é bíblico. Eu não tenho outro lugar para ir com você aqui essa noite senão pelas Escrituras. É importante fazer diagnóstico social. É importante entender o mundo que nós vivemos. É importante usar de pesquisas para saber o estado que estamos. Mas o mais importante é entender como que a Bíblia nos protege contra esses efeitos desastrosos e nefastos de uma sociedade que nos desconecta, nos isola e introjeta sobre nós os valores de uma solidão que não tem cura. Para isso, o texto de Atos capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, do versículo 42 até o 47 é uma boa instrução. Mas eu quero voltar aqui os meus olhos apenas para esses versículos aqui, que diz assim: os que criam, a comunidade de crentes, de discípulos, aqueles que participavam da comunidade em Jerusalém, os que criam, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, da comida, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Vamos lá. Você lembra que o individualismo radical tem dois amigos: o individualismo e o egoísmo. Vamos ao individualismo? Nós encontramos aqui nesse texto o impacto e o confronto necessário. Onde tem individualismo, a Bíblia nos chama a praticar a casa. Sim. Casa nas Escrituras é um lugar de convivência. É um espaço de relacionamentos profundos. É um lugar de encontro. Se você acha que casa no Novo Testamento é um espaço profano, você está muito enganado. Porque nas Escrituras, quando o povo de Deus se converte à palavra, eles não constroem prédios, eles não erguem templos, eles vão para as casas. Porque a casa é um espaço de encontro, é um lugar de convivência, é um lugar onde eles se sentem à vontade, é um espaço onde eles criam vínculos. E casa, no Novo Testamento, é ainda mais enriquecedor. Inclusive no mundo oriental hoje, existe um conceito de família que é diferente do mundo ocidental. Família nuclear é uma invenção recente do nosso mundo ocidental, tem mais ou menos uns 100 anos. Porque família, na verdade, sempre foi considerada um grupo de pessoas estendida, que chegava inclusive a 70, 80 pessoas. Imagina só a sua família com 80 pessoas morando no apartamento. Imagina que lindo a chácara no final de semana com 80 pessoas para o almoço familiar. Essa é a relação. Porque no período do Novo Testamento, quando falava em casa, falava do patriarca, do avô, da avó, do pai, da mãe, dos filhos, dos primos, dos tios, dos parentes, dos vizinhos que se conectavam. A família era grande. E a igreja entendeu que esse é espaço de encontro, é espaço de viver a fé. Por isso, ao invés de ficarem encastelados no templo, ao invés de ficarem clausurados dentro da doutrina, eles foram para as casas e entenderam que relacionamento é fundamental para o discipulado e o crescimento na palavra. Mas tem outro elemento aqui que muitas vezes a gente não vê. As pessoas já estão acostumadas em falar de casa. Alguns já estão pensando no sistema de células. Mas calma, não é isso que nós estamos falando aqui essa noite. Eu quero mostrar para você o contraditório agora ao egoísmo. Porque o individualismo é combatido na casa. Na casa não tem individualismo. Na casa as pessoas compartilham espaços, transitam entre os diferentes ambientes. Na casa não tem espaço para o eu muscularizado. Somos coletivo. Mas na casa tem mesa. E na mesa não tem egoísmo. Quando você está na mesa, é um espaço de compartilhamento. É um espaço de vulnerabilidade. A mesa é um espaço de intimidade e é um lugar de crescimento. Na mesa a gente não fica assim, ó, não come a minha travessa de arroz, é só minha, tá bom? Na mesa a gente não fala, ó, essa picanha aqui é só minha, vocês podem comer arroz com ovo. Na mesa a gente compartilha.
Não tem espaço para egoísmo. E a comunidade primitiva entendeu isso dizendo, se queremos ser uma comunidade de discípulos de Jesus, nós precisamos avançar para um movimento diferente. Nós precisamos trazer a casa e a mesa e colocar ambas no mesmo lugar. Aí eu pergunto para você, onde foi que a igreja primitiva inventou essa história? De onde eles tiraram essa ideia? Tiveram eureka, casa e mesa. É ali que o discipulado se desenvolve, é ali que a igreja também está. Onde foi que eles encontraram isso? Que modelo? Já parou para pensar sobre isso? Porque eles importaram de algum lugar. Não, Pedro não é tão criativo quanto você imagina assim, não. O João não era tão esperto como a gente pode pensar. Eles tiraram esse modelo do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 26, Jesus pega os discípulos, os leva para casa, o cenáculo, os coloca num ambiente, nesse espaço de encontro, e os chama para o espaço de vulnerabilidade, onde ele os lava os pés, e onde ele partilha a refeição e a mesa, sinal de profunda intimidade. Jesus traz para o centro do discipulado, antes de ele partir, não um conjunto doutrinário, não um sistema de regras ou de crenças. Jesus traz antes de partir para a crucificação e ressurreição, ele traz para o discipulado a casa e a mesa. Onde foi que nós nos perdemos, irmãos? Ao transformarmos a comunidade de Jesus em um espaço de fileiras e cadeiras. Onde foi que a gente se perdeu ao transformar a comunidade num espaço de trânsito onde a gente frequenta uma vez por semana? E quem sabe, às vezes, menos que isso. Onde foi que a gente perdeu a linha, onde o discipulado se transformou para nós uma instituição burocratizada, onde eu encontro alguém uma vez por semana, porque é o princípio do discipulado básico. Discipulado é casa, discipulado é mesa, discipulado é vida. E crescer com Jesus não é só estar em espaços de domingo à noite, mas também adentrar para a vida e usar os espaços da casa e da mesa, considerados profanos e nada sagrados, para trazer crescimento e aprendizagem no discipulado. Por isso, se queremos, e eu repito aqui, se queremos combater a solidão, que é uma epidemia generalizada dos nossos dias pós-modernos, nós precisamos estar conscientes do individualismo radical. E se queremos o antídoto para o individualismo radical, nós precisamos do cristianismo radical. E o cristianismo radical é sustentado pela casa e pela mesa, onde cultivar relacionamentos próximos e íntimos, no contexto do discipulado, é o maior ato de subversão, de rebeldia, de oposição que o mundo individualista e solitário pode experimentar. Quer combater a solidão? Quer combater um mundo pós-moderno individualista? Casa, mesa. Esses dois elementos em conjunto têm um poder revolucionário de nos tornar mais do que pessoas que sentam no mesmo lugar. Tem a capacidade de nos tornar família. E esse é o nosso desafio como 2º IP de Maringá. Nós somos mais do que 2.000 membros. E o nosso desafio é fazer com uma multidão, fazer com um grupo tão extenso como esse, tem a característica de família, de cuidado, de pastoreio. E aqui eu digo para você, nós precisamos avançar para esse lugar, onde Jesus ensinou seus discípulos, e onde os discípulos retribuíram isso com a igreja primitiva. E nós vamos recuperar esse princípio. Mas eu também tenho mais uma pergunta para te fazer. Se os discípulos imitaram Jesus, Jesus imitou quem? De onde Jesus tirou a ideia de que estar à mesa e nas conexões de comunidade é que se desenvolve o discipulado e a plena intimidade? Onde será que Jesus tirou isso? Até para eu pensar? Ele é Deus. Ele sempre pensou sobre isso. Eu tenho um ponto de apoio nas escrituras que eu gostaria de compartilhar com você. Gênesis capítulo de número 1, Deus cria o homem. E o texto bíblico diz, e eu destaquei aqui, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eu destaco no versículo 27, e Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Ora, quando a gente fala que o Deus nos criou a sua imagem, nós pensamos que Deus nos criou com a mão, com um pezinho, e com um olhinho bem bonitinho, igual ao dele. Mas Deus não tem mão. Deus não tem olhos. Deus é uma essência sem forma. Nós não podemos categorizá-lo em um sintoma corporal. Mas, pastor, a Bíblia fala que a mão de Deus está estendida, que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Segundo a teologia, nós chamamos isso de antropomorfismo. Ou seja, é a forma de Deus de se comunicar conosco para que nós tenhamos sentido.
É uma metáfora que Deus usa para que nós possamos compreender o seu movimento em nossa vida. Portanto, Deus não nos criou a sua imagem com mãos, pés e olhos. Deus nos criou a sua imagem de uma outra forma. E qual forma é essa? Atenção, irmãos. A dica está no próprio texto. Façamos o homem, façamos a humanidade. Homem e mulher os criou. E depois disse, sejam fecundos e multipliquem. E criem o quê? Família. Deus nos chamou para ser igual a Ele. Deus nos chamou para ser família. Mas como que Deus é família? Pelo princípio da Trindade. No centro do universo, no centro de toda a eternidade, sempre houve Pai, Filho, Espírito Santo, em coigualdade, onde não são três deuses distintos, mas um Deus único que se revela em três pessoas. Eu sei, é um mistério da fé, é difícil de explicar e eu não tenho tempo de aprofundar isso. Mas eu quero dizer para você que é um sintoma maravilhoso de uma comunidade que entende que expressar a imagem de Deus é ser família como Deus é. Deus sempre foi Pai, sempre foi Filho e sempre foi Espírito Santo. E nesse ambiente, no centro do universo, sempre existiu na Trindade comunidade. E na comunidade, intimidade. Se nós não estamos expressando essa realidade, a imagem de Deus ainda está desconfigurada em nós. A imagem de Deus ainda está distorcida pelo pecado. E a força do individualismo radical se sustenta e se nutre justamente disso, de nos desfigurar a imagem, ao colocar um indivíduo forte com o egoísmo destruidor. E isso destrói e deforma a nossa imagem e semelhança com Deus. Jesus, participando da eternidade e da Trindade desde todo sempre, ele diz aos seus discípulos, vamos fazer como o Pai e eu somos. E ele faz essa oração em João capítulo 17, dizendo que vocês sejam como o Pai e eu somos, um só. E os discípulos entendem isso e trazem para a igreja primitiva. E nós sentamos em fileiras, vivemos o culto e Deus abençoe, tchau, tchau, a gente se vê semana que vem. Eu quero dizer que isso é muito bonito. Mas isso ainda não é o todo da comunidade. Ainda não é a essência total e maravilhosa da igreja que Jesus planejou. Porque a primeira comunidade feita no Éden se deformou e se perdeu. A solidão e distanciamento tomou. Mas a segunda comunidade que Deus cria chama igreja. E essa comunidade que você e eu fazemos parte tem a responsabilidade de trazer para dentro os valores da solidariedade, do amor, da conexão humana e da relação com o outro. Para isso, a gente precisa entender que o círculo de intimidade é o que vai envolver a nossa capacidade de ser comunidade. Então eu vou repetir para você não perder a linha de raciocínio. O nosso círculo de intimidade é que vai definir a nossa capacidade de ser comunidade. Aliás, falando sobre círculo de intimidade, tem um antropólogo britânico chamado Robin Dunbar, e ele estudou sobre os agrupamentos humanos, desde os animais até a sociedade medieval, inclusive a sociedade pós-moderna. E ele chegou a uma conclusão interessantíssima, eu trago para você, chamado de número Dunbar. O número Dunbar estabelece um limite das conexões humanas. E vamos lá. Nós temos um contexto de intimidade, que acontece em vínculos de 3, 5 pessoas até 12, 15. Nesse lugar existe apoio, existe conhecimento, existe troca pessoal. Nós também temos uma relação que vai de 15 pessoas até 50, 70 pessoas. Essa relação é chamada por Dunbar de parentesco, onde existe uma relação de afiliação e também de simpatia. As pessoas andam juntas e têm os mesmos interesses. De 70 a 120 pessoas, nós chegamos ao nível de relacionamento humano que é chamado de aldeia, onde as pessoas têm uma afinidade, uma compreensão, uma relação muito próxima. E isso traz para elas um senso de pertencimento. Mas, aqui chega o número Dunbar, que estabelece um limite, onde as conexões humanas se perdem. É a partir de 120 pessoas, ou 150. A partir disso, nós não conseguimos nutrir relacionamentos sólidos, profundos, entregues e íntimos. Por 2 motivos pelo menos. O primeiro, porque quando a gente está na tribo, existe o primeiro custo, que é o custo cognitivo. Na tribo a gente não consegue lembrar o nome de todo mundo. Na tribo a gente não consegue lembrar a história do que eles passaram a semana passada. Você que falou aquilo para mim ou foi outra pessoa? Na tribo a gente não sabe quem é amigo de quem traiu quem não pode acertar perto de quem.
Na tribo, a gente perde essa capacidade cognitiva de entender os processos das relações humanas. E o segundo custo envolvido na tribo é o custo de tempo. Porque para você ter intimidade, você precisa investir tempo. E com 120 pessoas, 150, você já não consegue desenvolver isso, já não consegue ir para esse ambiente, para esse espaço, porque tempo nos nossos dias é algo raro, escasso e de grande valor. E que muitas vezes a gente prefere passar com rolagem infinita no Instagram, ao invés de investir em pessoas de carne e osso, não é verdade? Então tempo é um elemento em escassez, em extinção dos nossos dias. Olhando para isso, eu pergunto para você, onde você está? Porque nesse mundo pós-moderno, a força desse mundo é nos colocar na tribo. Então eles nos chamam para ideologias. E se você assume determinada ideologia, você participa daquela tribo. Ele nos chama para times de futebol. Se você participa, você é daquela tribo. Nos chama para regiões geográficas. Se você é daquela cidade, você é daquela tribo. Então o mundo fala assim, pertença a uma tribo e isso é suficiente. Este é o individualismo radical. Seja você, não se envolva com pessoas, mas participe de uma tribo. A segunda IPI de Maringá pode ser uma tribo para você. E você pertence a uma denominação. Só que isso não é suficiente. Nesses 4 níveis de relacionamento, o mundo pós-moderno nos chama apenas a sermos tribais. Mas Jesus já viu isso muito antes de Dunbar. O número de Jesus é o mesmo de Dunbar, sabia disso? Só que com outra perspectiva e um outro propósito. Dá uma olhada nos números de Jesus. Eu vou usar o mesmo ciclo de Dunbar para você ver os números de Jesus. Veja só. No lugar íntimo, Jesus chama de amigos os seus 3. Pedro, Tiago e João. No lugar de parentesco, Jesus chama seus discípulos, os 12 que colocava à mesa, e também os demais, Maria, Marta, Lázaro, Maria Madalena, José. E também no seu ciclo de aldeia tem os enviados, que são 70. Jesus envia, treina e discipula 70 para andarem e avançarem com o evangelho. Jesus gastava tempo com essas pessoas. Mas Jesus também tem uma comunidade de multidão. Jesus também tem os 120 dos discípulos que estão no cenáculo quando ele está morto e depois é ressuscitado. Só que a diferença entre Jesus e o mundo pós-moderno é que enquanto o mundo pós-moderno chama você a ficar na tribo, Jesus chama você a estar nos 4 níveis de relacionamento. Ele não chama você apenas a entrar numa igreja no domingo à noite, se dizer presbiteriano, participar da segunda IPI de Maringá e dizer que isso é o suficiente e basta. Ele te chama a avançar nos círculos de amizade e entrar nos círculos de intimidade que o próprio reino oferece. Eu tenho algumas lições a partir desse ciclo de Jesus de intimidade, que é a resposta para o nosso individualismo radical. A primeira lição é que nós precisamos de relacionamentos nos 4 níveis de intimidade. Se você faz parte de uma comunidade, que bom! É tão lindo isso! Enquanto eu estava ali olhando a ministração do louvor, enquanto eu estava aqui andando no momento do cafezinho, vendo o rosto de vocês, eu falava, Senhor, isso é bom demais! Que coisa linda ter você aqui essa noite! Que coisa maravilhosa viver uma comunidade tão impactante como essa que nós estamos vivendo. É uma honra gigantesca ser pastor de uma comunidade como essa, irmãos. Eu digo com todo o meu coração. Só que isso não é tudo. Porque Jesus chama você a diminuir os seus ciclos. Para que você experimente outros níveis de amizade e de relacionamento dentro da sua comunidade. Porque você vai precisar de 70 para que você tenha conexões mais profundas. Você vai precisar de 12 para que você aprenda mais rapidamente e amadureça na fé. E você vai precisar de 3 para chorar quando precisar chorar, para celebrar quando precisar celebrar, e para ter alguém que você conheça e que seja conhecido por ela. O desafio do ministério de Jesus, do discipulado para a igreja, não é ficarmos estacionados no movimento tribal de igrejas exponenciais, grandiosas, com milhares de membros. Aleluia! Ser grande é bênção também, mas ser grande não é tudo. Hoje nós somos mais do que 2.000 membros nesse lugar. E o convite para que você reflita sobre isso é: como estão os seus ciclos de amizade? Como está o seu ciclo de pertencimento? Ah, pastor, essa igreja acolhe como nenhuma outra, eu jamais vi. Que igreja acolhedora? Eu sei, é lindo o que os nossos irmãos e irmãs estão fazendo aqui. Mas eu quero dizer para você que ainda é suficiente. Pastor, mas existem alguns ministérios e algumas atividades, como a Rede Mulher, que eu participo todo mês. Eu sei, mas ainda não é suficiente. Porque aqui vem a segunda lição.
do círculo de Jesus. Nós crescemos mais quando nós estamos em grupos menores. Eu quero dizer para você que você tem aprendido a palavra nesse lugar. A palavra é lida, pregada, explicada e fidelizada aqui. Mas você vai crescer mais, meu irmão e minha irmã, quando você entrar em grupos menores, onde você pode compartilhar a vida, desfrutar de intimidade. Eu sei, é um território perigoso, arriscado. Pode ser que você encontre pessoas difíceis nessa caminhada. Mas Jesus chamou isso de igreja. Casa e mesa. Sem ela, a gente só está vivendo uma parte. E só viver uma parte não é suficiente. Imagine só que eu digo para você: olha, seja bem-vindo à minha casa de veraneio. Suponhamos que eu a tenha, pois não a tenho. E não adianta você me pedir emprestado, porque eu não posso te emprestar, porque eu não tenho. E eu digo para você: aqui está a chave. E olha, tem sauna, tem piscina, tem cadeira de massagem, tem churrasqueira, tem sala de jogos, tem um jardim de oração. Você pode explorar todos os lugares para você desfrutar de um ambiente da minha casa de veraneio e de descanso. Você pega a chave, feliz da vida, e chega e coloca a mala no quarto, se tranca e nunca sai dali. Ao final da sua estadia você devolve e fala para mim: pastor, aqui está a chave da casa de veraneio. E eu digo para você: e aí, gostou? Você diz: não, eu achei sem graça. Eu disse: mas como? Você usou o jardim de oração? Você foi na sauna? Você ficou no salão de jogos? Você viu aquela televisão de 75 polegadas em Ultra HD? Não, eu só fiquei no quarto. Mas então você não experimentou tudo da casa. Como é que você pode dizer que é ruim? O mesmo se aplica à nossa comunidade. Não dá para você dizer que é da segunda IPI. Não dá para você dizer que é uma igreja agradável ou desagradável se você não transitar nos ambientes, se você não vir para o espaço da casa onde a gente cresce, para o espaço onde a gente serve, para o espaço onde a gente alcança e para o espaço onde a gente acolhe. Desfrute da casa, visite os ambientes da casa e desenvolva a sua vida na casa, porque são em grupos menores, dentro da casa, que você vai aprender o milagre de compartilhar e como isso é bom. Apesar dos riscos que isso envolve quando a gente fala em lidar com o outro. E por fim, a última lição. A casa e a mesa é o centro gravitacional da vida dos primeiros discípulos de Jesus e também deveria ser da igreja dele nos nossos dias. É aqui que nós queremos gravitacionar. É aqui que nós queremos orbitar. Casa, mesa, comunidade. Se Deus nos der mais milhares, nós vamos cuidar deles, mas com casa e com mesa. Porque o discipulado acontece quando eu me vinculo, quando eu olho nos olhos. E eu não estou falando de crescimento exponencial. Eu não estou falando de célula para você multiplicar. Eu não estou falando para você ter grupos pequenos para expandir a igreja na cidade de Maringá. Eu estou falando para você ajudar a gente a entender que sem casa e sem mesa, a gente não vai chorar com os que choram, a gente não vai se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ir para esse lugar, meus irmãos. Como pastor, é um sofrimento. É um sofrimento ver uma quantidade de pessoas tão linda como essa, mas que eu não consigo pastorear. E eu já decidi, irmãos, eu não vou conseguir mesmo. Esses dias eu estava na farmácia, encontro uma pessoa muito sorridente e me cumprimenta com muita simpatia, dizendo: olá, pastor. E olha que eu sou bom de fisionomia e faço esforço total para guardar os nomes, porque eu sei que o nome é o som mais doce que a pessoa pode ouvir nos seus ouvidos. E eu olhei para ela, busquei nos meus arquivos, fiz um esforço violento e não recuperei no meu HD. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu a cumprimentei simpaticamente, entrei no meu carro com a minha sacolinha de farmácia pequenininha e chorei. Chorei porque como que a gente pode ser uma igreja onde as pessoas não dependem de uma personalidade para serem pastoreadas, mas que dependem umas das outras, que entendem um princípio de andarem juntas? Dentro desse coração que ama ver a igreja reunida, também queima um coração que quer ver você pastoreado, que quer chegar antes do seu casamento se destruir, sabia? Que quer chegar na hora que o luto te tocar, que quer te abraçar na hora que a solidão bater. Mas eu não vou conseguir estar lá. Eu não vou.
E Deus sabe o quanto que eu sofro com isso. E quanto que os pastores, amigos meus que participam da minha equipe também sofrem dia após dia, com rostos que a gente já não vê mais transitando aqui, que a gente manda mensagem, que a gente liga e diz: e aí, irmão, o que aconteceu? Mas a gente não vai conseguir. A gente só tem um lugar para, irmãos, para a mesa da nossa vida, sem algo institucional, sem ser formalizado, mas ser algo onde você entenda o princípio. Por isso, mesa e casa não é estratégia nessa igreja, é princípio do evangelho. A igreja primitiva o fez, Jesus mostrou como era, e desde a eternidade sempre foi assim com a Trindade. E nós precisamos ser família. E para ser, a gente precisa ir para esses lugares. Aí você pode dizer: mas pastor, e a parte prática? Eu quero dizer para você que ainda não temos. E nós estamos trabalhando para isso. E domingo que vem, eu queria que você não perdesse o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos apresentar o nosso propósito de ser igreja. Nós vamos apresentar para você o nosso quê, o nosso como, mas principalmente não perca, porque a gente vai apresentar para você o nosso porquê. Eu quero mostrar para você o porquê nós queremos ir naquele lugar. Nós vamos mostrar um lugar e nós vamos convidar você a entender isso. Se você quer participar ou não, isso é uma escolha sua, e você não será excluído da igreja por causa disso. Mas eu queria que você viesse e entendesse como nós podemos ser uma igreja que cresce, que acolhe, que serve e que alcança. E que a gente não perca esse princípio de sermos igreja, sermos comunidade de Jesus. Como a gente vai fazer a parte prática? Espere mais um pouquinho. Eu sei que você está doido para participar de pequeno grupo, mas espera mais um pouco, porque a gente quer mostrar para você o que significa ser igreja nos 4 elementos. Casa. E nós vamos chamar isso ao conhecimento no próximo domingo. Mas eu tenho uma parte prática essa noite, para a gente finalizar e encerrar o nosso culto. Vamos para a mesa? Vamos de novo para ela? Tava gostoso o cafezinho, não tava? É gostoso conversar com as pessoas, é gostoso olhar nos olhos. E o nosso culto não ficou profano, o nosso culto não ficou carnal quando a gente colocou um cafezinho no meio da liturgia. Ele ficou mais espiritual, porque ele se conectou com gente. E se não for com gente, por que nós estamos aqui? É com gente que a gente adora a Deus, é com gente que a gente cresce. E agora, a mesa do café já mudou. Agora é a mesa da ceia. É a mesa que você vai compartilhar o pão e o cálice com alguém. Então você vai vir com seu amigo, com a sua amiga, e todos são convidados à mesa do Senhor nessa noite, e vai participar da ceia como família na fé. Para isso eu convido você a ficar em pé no seu lugar, por gentileza. E saber que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão na mesa e na casa e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vocês. De semelhante maneira, Ele entregou o vinho, o cálice, o suco de uva a cada um dos seus discípulos e disse: tomem todo do meu sangue, porque esse é o sangue da nova e eterna aliança. E na casa e na mesa, Jesus mostrou para seus discípulos o que é ser igreja. Por isso nós vamos orar. Senhor, é bom demais ser pastor da 2ª IPI de Maringá. É bom demais ver esse tamanho de gente chegando aqui. Obrigado por o Senhor ter confiado à nossa comunidade a responsabilidade de pastorear esse povo. Agora nos ajude a entender como fazer isso, para que a gente possa crescer, influenciar, transformar, mas cuidar. E que a mesa seja um lugar poderoso, onde a gente aprenda mais uns com os outros. E que a mesa da ceia seja um símbolo que continue queimando o nosso coração durante a semana, para que possamos crescer como discípulos de Jesus. Ao participarmos essa noite, nos lembre quem somos e onde estamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo à mesa, com calma e tranquilidade. Enquanto cantamos essa música, você vai sair do seu lugar, vai vir à mesa. Não deixe ninguém sozinho, pegue alguém que está solitário, traz junto com você. Depois volta para o seu lugar, orem juntos, orem na mesa, como você achar melhor, dê espaço uns para os outros. E se você é celíaco, aqui na frente tem um irmão com os elementos para celíacos aqui, e você também foi contemplado essa noite para participar conosco. Enquanto ouvimos essa canção, você pode participar da mesa do Senhor. Quando
pode se colocar em pé no seu lugar, por gentileza? Nós vamos encerrar essa celebração de uma maneira maravilhosa. Nós temos as nossas crianças, obrigada, que estão aqui à frente. Eu não sei se você lembra, mas no começo de fevereiro nós fizemos a campanha missionária por 12 meses. Inclusive, se você quiser fazer ainda essa contribuição, é só procurar nossa varanda missionária e conversar com o pastor Eric, ele estará lá também para auxiliar. E as crianças fizeram um compromisso de colocar moedinhas e dinheirinho no cofrinho delas e ser cofrinho missionário. E essas meninas e esse menino estão aqui à frente para simbolizar centenas de crianças que estão entregando hoje e essa semana, agora, essas próximas semanas, o seu cofrinho missionário. E nós vamos fazer isso com gratidão como igreja e vamos fazer em nome de Jesus. Então estenda sua mão para cá e vamos orar. Senhor Jesus, nós apresentamos esse cofrinho missionário para ser bênçãos aos nossos missionários. Abençoe cada criança que contribuiu e prospere a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Pode colocar ali o cofrinho de vocês. Louvamos a Deus pela generosidade dessa igreja e também das nossas crianças. Antes de você ir embora, não esqueça, nós temos o livro que você pode adquirir. A semana que vem estará aqui, mas você pode evitar filas. E também a gente gostaria que você desse um abraço na comunidade que está perto de você, antes de nos ajudar a recolher cadeiras. Deus abençoe sua vida e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.